Hoje o nosso país perdeu um grande intelectual chamado Roberto Romano da Silva. Roberto Romano é aquele cara que tem uma tese interessante que é chamada Razão do Estado. O que é a razão do Estado? Ele faz vários livros analisando a formação do Estado moderno e como esse Estado ele vem cada vez mais expandindo a algo que vai restringir os direitos do homem, que foi sendo construído ao longo da construção desse Estado, dessa democracia e dos direitos do homem, que é essa ideia de razão do Estado, que vai dar a formação de Estados totalitários e, sobretudo, fascistas. Se a gente pegar a obra do Roberto Romano, esse conceito de razão do Estado, e aplicá-lo ao dia de hoje, a gente pode entender como que o nosso país, ele, ao longo de 500 anos, ele utilizou esta razão, uma razão totalmente voltada para os interesses de uma determinada classe social e que vem tentando manter e vem mantendo os privilégios de determinada classe e as outras vêm, por sua vez, sofrer as consequências desta escolha. Ou seja, é aquela ideia da luta de classes que que a esquerda esqueceu de dizer e não quer falar porque está muito mais identificada com o movimento identitário. Nesses tristes tempos onde a intelectualidade brasileira está sendo vencida por este vírus, cujo fenômeno fundamental político a gente pode dizer que tem um bolsovírus, ou seja, o presidente se fundindo ao vírus e agindo de maneira viral na sociedade de modo a contaminar todos. Deixar, como o padre Júlio Lancelotti fez numa carta ao manifesto junto com outros intelectuais, um Auschwitz a céu aberto, muitas pessoas estão sendo vitimadas. O Roberto Romano faz parte daquela velha guarda que eu chamo e que eu sempre conversava com alguns amigos em tempos de universidade, em que a gente invejava pela formação. Primeiro porque algo que eu percebi no Roberto Romano e que se diferencia de outros é a sua autoria na escrita e na forma de pensar. Porque é muito comum na academia brasileira, especialmente de filosofia, que eu vou falar que é a minha área, a gente perceber alguns autores que eles são meramente historiadores da filosofia e comentadores. Ou seja, eles são nietzschianos, são marxistas, são bakhtinianos, são wittgensteinianos e ficam somente dentro da academia falando disso e colocando posicionamentos baseados neste autor ou em outro. O Roberto Romano eu percebi que não. Ele tem um olhar de análise muito profundo, crítico e muito sério e tem uma ampla formação. Quando eu falo formação, é no sentido dele fazer uma análise da formação do país, do nosso Brasil contemporâneo e dos tempos, ou seja, da história toda, vamos dizer assim, ele faz essa formação por meio dessa ideia da razão do Estado. Foi aí que eu pensei em convidá-lo para fazer uma live. Diferente de alguns estrelões por aí, aceitou na hora, assim como ele, Laudislau Dobor, Sérgio Lessa, que eu considero essa velha guarda, não hesitou e aceitaram na hora, porque existe aquele compromisso de esclarecimento com o povo, tá? Existe esse compromisso de ensinar o povo e explicar as coisas necessárias diante da realidade triste da qual estamos vivendo. Foi uma grande aula que foi o tema Sebastianismo à Brasileira. Aliás, eu sugiro que vocês vejam. E lá nós vemos como esse Dom Sebastião, o brasileiro, parece que ainda espera. Ou seja, aquele homem que foi para a guerra e que precisa voltar para salvar o seu povo.
Mas a gente vê que nesses tempos não há este Dom Sebastião e nunca existiu. Muito pelo contrário. O que existe é um forte processo ideológico que vem construindo a formação da ideia e da subjetividade das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Durante todo o processo da construção do que nós chamamos hoje de Brasil, existe formas de organização que vai modelar a nossa forma de pensar. E um dos processos centrais neste contexto foi a educação. A educação ela é um forte elemento que vai formar a maneira pela qual os homens vão pensar. Foi assim que foi feito com os índios, foi assim que foi feito com a difusão da escola pública, foi assim no golpe de 64 e está sendo assim agora com toda essa reorganização, essa refundação da história da qual este governo agora quer fazer. E o Roberto Romano ele sempre esteve atento a isso, sempre denunciou por meio dos seus artigos em jornais, depois de aposentado começou a fazer várias palestras e fazer análises muito precisas e de maneira radical. Sempre se colocou contra esta razão do Estado, razão pela qual que ele diz que é totalitária, impositiva e que quer retirar todos os direitos conquistados por meio de luta do chamado cidadão. Se você não conhece nada, nunca ouviu falar, para começar, pesquise um pouco, porque isso é uma forma da gente fazer memória, de prevalecer as ideias desses grandes homens que merecem ser lidos e merecem ser levados adiante na formação do Brasil. Quando eu falo formação é no sentido deles, por exemplo, pensar um determinado aspecto, um determinado conceito e assim ele vai pensar como é a formação do nosso país. Roberto Romano faz isso com essa ideia da razão do Estado. Aliás, ele estava fazendo pesquisas, continuando a sua pesquisa em relação a isso. Durante a live nós conversamos e ele falou que estava continuando com esse projeto que pretendia lançar. A gente vê a ideia de formação, por exemplo, com Iná Camargo Costa, que ela utiliza o teatro para pensar a formação do Brasil. Podemos ver peças que vão denunciar um pouco isso, como Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, onde a Iná Camargo Costa analisa. Nós temos Antônio Cândido, que vai pensar a literatura como uma formação social do Brasil. Roberto Schwartz, que vai fazer a mesma coisa. E nós temos também o filósofo Paulo Arantes também. E nós temos uma grande geração dessas pessoas que eu digo que é da velha guarda, que tiveram essa formação e que hoje ela é muito deficitária na universidade brasileira. Nildo Rodrigues, por exemplo, ele sempre fala isso, a ideia de uma universidade necessária. Essa ideia ele resgata lá de Darcy Ribeiro, porque a nossa universidade hoje ela é responsável única e simplesmente por reprodução do capital e de seus interesses. Não há sequer uma filosofia autêntica, nacional, capaz de pensar os seus problemas, porque nós estamos preocupados em pensar como funciona o fetiche da mercadoria de Marx, como funciona a questão da ideologia no Bakhtin, como funciona isso ou aquilo. É assim. Eu trago o exemplo meu. Estudei durante 10 anos, por exemplo, Bakhtin, na graduação, no mestrado e no doutorado fui fazer em educação, em filosofia. Mas se não ia continuar discutindo Bakhtin. Não há sequer uma oportunidade de você desenvolver uma pesquisa realmente de fato, baseada na realidade, e você fazer uma leitura filosófica, de você pegar os autores e utilizá-los como ferramentas de compreensão, se eles servem para compreender o país. Além disso, nós temos um outro fator que acontece muito nisso, que eu estou falando dessa ideia, dessa razão do Estado que impõe determinadas ações, é
a nossa formação. Pare e pense, que formação que nós temos? Qual é a nossa forma de pensar? Como que nós deixamos chegar a um governo genocida como esse e que continua fazendo o que faz e ainda não nos indignamos? Essa é a questão principal a ser pensada. Um governo que retira direitos do cidadão e esse cidadão que tem o direito retirado, ele ainda defende. Isso é típico de uma análise profundamente filosófica e sociológica que deveria ser feita nas academias, mas não são feitas. Existem setores que o fazem, mas não são maiorias. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Na academia de filosofia, que é a área que eu conheço mais, na educação ainda isso é feito, porque tem uma autoria, mas na filosofia, um olhar super conservador de relação de formação, eles não conseguem ampliar o horizonte e fazer esse tipo de leitura como o Roberto Romano faz. Se você pegar os trabalhos do Roberto Romano, que eu consegui acompanhar de uns tempos para cá, logo depois que comecei a conversar com ele após a live, você vê que ele faz esse tipo de leitura de formação do Estado brasileiro e como que isso vem sendo encaminhado por meio dessa razão que ele fala. Essa razão de Estado que impõe determinadas coisas para nós. Como que isso vem sendo feito? A partir disso ele vai pensando a formação do Estado contemporâneo brasileiro. E a gente não percebe isso. Então é preciso ter essa formação de ser feita. Tá certo? Vejam esse grande autor, porque é importante que a gente analise e leve adiante esta memória. Essa é a homenagem que eu vou deixar por esse grande intelectual que nos deixou hoje e que merece ser levado a sério como um grande pensador. Até mais.